Nós vamos aprender aqui um pouquinho nesse capítulo de número 22, capítulo 14 de Mateus, versículo 22. Eu quero colocar um tema aqui para nosso aprendizado nessa noite. A bênção do Senhor está do outro lado, tá bom? Glória a Deus. Capítulo de número 14, versículo de número 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quando lemos esse versículo, ele se repete nos 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos conhecidos como sinóticos. Em Marcos, essa passagem bíblica, ela usa uma outra expressão, um pouquinho diferente, que aqui fala que Jesus ordenou, mas em Marcos, a Bíblia diz que Jesus obrigou. Podemos entender então que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não tiveram escolha. Os escolhidos não tiveram escolha. Tinham que entrar no barco, na navegação. Qual era o destino do barco? Do outro lado, da outra banda. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós estamos nos últimos dias da igreja. Há muitos anos a gente vê as pessoas pregando, dizendo que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Mas nós enfrentamos dificuldades, problemas, nós enfrentamos adversidade nesta caminhada, nesta jornada. O mar simboliza o mundo, aonde nós estamos aí lutando, nós estamos aí em uma navegação e o nosso destino é do outro lado. Todas as pessoas que são chamadas para obter a salvação em Cristo Jesus têm que entrar no barco. Ele está dizendo: os escolhidos de Deus não tiveram escolha. É uma ordem de Deus entrar no barco. Nós estamos no mundo, o mar simboliza o mundo, mas nós estamos em uma embarcação. E essa embarcação, o destino dela é do outro lado, não é aqui. Por isso que nós enfrentamos os problemas, as dificuldades, as ondas, as tempestades, aleluia, nessa trajetória, nessa caminhada, nós enfrentamos esse problema. Vocês lembram que Paulo, quando estava no barco, naquela navegação para a ilha de Malta, o que Paulo falou para todos os que estavam naquela navegação? Paulo diz assim: ninguém saia do barco, permaneça no barco. Os que permanecer no barco sairá com vida, sairá salvo. É porque muitas vezes, irmãos, a tempestade, os problemas, a dificuldade faz com que muitos saiam do barco, abandonam o barco, pula do barco. Mas o destino do barco é do outro lado. Vocês observam que era uma ordem de Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos, nesse versículo, a Bíblia diz que Jesus foi despedir da multidão e subiu para o monte.
Mas em Marcos, no mesmo capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ordenou a eles: entra no barco. A ordem era do outro lado, da outra banda, mas Jesus já sobe para o monte. Por que Jesus subiu para o monte? Para cumprir a ressurreição de Cristo. Quando Jesus sobe ao monte, foi para que ele não perdesse o seu barco de vista, a sua navegação. Salmo de número 110, versículo 1, diz assim: diz o meu Senhor ao seu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo debaixo dos meus pés. Tudo aquilo que nessa trajetória, nessa caminhada, nos provoca medo, ele está dizendo: mas não faz medo a mim. Tudo aquilo que provoca medo, provoca pavor, provoca angústia na tua vida, nas nossas vidas, mas isso não provoca medo nele. Ele vem pavimentando tudo, colocando tudo isto debaixo dos seus pés, por escabelo debaixo dos seus pés. Tem hora que ele fica com medo. Por quê? Porque a navegação, as ondas, nos provoca medo. Tem hora que você fica preocupado, porque tem hora que a navegação vai assim. Aí você fica: meu Deus do céu, parece que vai entrar água no navio, parece que vai entrar água no meu barco, eu vou naufragar, eu vou perecer. Ei, irmão, se você permanecer no barco, a vitória é tua. O problema vem, a dificuldade vem, mas não saia do barco, permaneça no barco. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? Principalmente na vida de obreiros, de cantor também, de quem milita nessa vida. Por quê? Porque as lutas, ela não vem no começo. Observa aí para vocês verem. No meio da navegação, no meio do mar. Pastor, por que não vem no começo? Por que não vem no início da navegação? Você já leu aquele versículo que a Bíblia diz que Deus não coloca sobre ninguém algo que ele não possa suportar? Isso é no início da fé, da nossa caminhada. As pessoas que ainda são meninos, que ainda não têm conhecimento. Isaías 58, versículo 9: a quem se dará para ensinar a ciência, e quem aprenderá aquilo que ouviu? Sabe o que ele vai dizer? O desmamado e o arrancado do peito. O que quer dizer isso? Desmamado é que desmamou por si mesmo, mas tem um que você tem que arrancar do peito e deixar ele sozinho, para ele aprender. Desmamado e arrancado do peito. As irmãs sabem o que é isso. Tem um que desmama por si mesmo, mas tem alguém que você tem que arrancar ele do peito. Ele é menino toda a vida, ele não aprende. Você ensina, prega, diverte, mas ele não aprende. É um menino inconstante. Toda hora, toda tempestade. Por isso que Jesus não manda. Porque se mandar uma luta, uma adversidade, ele pula do barco.
Por quê? Porque ele é um menino inconstante. Não amadureceu na fé, ainda não desmamou. Mas vai chegar um ponto que Deus vai tirar você da mama. Que Deus vai arrancar você do peito. Para você aprender a caminhar com os seus próprios pés. Para você passar a ter uma experiência você mesmo com Deus. E vai chegar nesse ponto na tua vida. No meio do mar veio o quê? Uma tempestade. Não foi no começo, foi no meio. Por que no meio? Porque no começo Deus não manda, porque você não vai suportar, você ainda é um menino. Mas por que no meio do mar? O problema na vida cristã é no meio da caminhada. O problema da vida cristã, pastor, é no meio da jornada. Não sei nem se vale a pena. No começo você começa bem. No começo é um fogo, é um fervor. Você observou o começo da vida espiritual? Quer estar na oração, quer estar nos cultos, quer estar participando, quer estar envolvido. Mas vai chegando no meio da caminhada, irmão, no meio da jornada, vem uma frieza espiritual. Vem o desânimo, é no meio da caminhada, no meio da jornada. Eu já encontrei com muitos evangelistas, pastores, esses dias para trás aí. Eu fui na reunião de um bocado ali. Cheguei ali, eu fiz assim, o que é que está acontecendo com vocês mesmo? Vocês estão no meio da caminhada. Se vocês pular do barco, vão perecer. Se vocês não permanecerem no barco, vocês vão ficar destruídos espiritualmente. A ordem é do outro lado. Olha o que diz aí a Bíblia, aí, no meio do mar houve-se uma tempestade e um vento contrário. Que é vento contrário, irmão? Para trazer você de volta para a tua velha natureza, teu velho eu, um velho homem, trazer de volta para o mundo o desânimo, a descrença, o desejo, a vontade de prosseguir. É trazer você de volta. O vento ao contrário. O vento de Jesus é levar você para o outro lado. O vento que Jesus sopra através do Espírito Santo é levar você para outra banda. Mas o vento contrário é trazer você para o mundo, é trazer você de volta para as coisas terrenas. Vento contrário. Você quer ver como é verdade? Efésios 4, versículo 14. Paulo escreve dizendo assim: não seja como um menino inconstante, que deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Só basta eu chegar e falar. Ah, não, aí é o suficiente para você abandonar. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, vento contrário de uma falsa doutrina. Achou aí? Pode ler para vocês, irmãos, ouvir. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
Isso aí, irmão, é outro evangelho qual Paulo escreveu em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1. Capítulo 1, versículo de número 5, até o versículo 9. Paulo escreveu dizendo assim: maravilho muito, porque vocês abandonou aquele que fez vocês conhecer a Cristo e acreditaram em outro evangelho, o qual não é outro, é o mesmo, mas ensina diferente. É uma falsa doutrina. Você vai nesse show evangelista, sabe o que eles dizem? Tira os pés do chão e dá um pulo para cima. O crente tem que estar com os pés no chão e a mente em Cristo. Isso é outro evangelho, o qual não é outro. Paulo citou, é outro, mas o qual não é outro, é o mesmo. Só que perverte o evangelho. E Paulo ainda vai assim: e este evangelho não vem de Deus, porque não ensina o caminho da salvação. Jesus, ele não perde o seu barco de vista. E a Bíblia diz que no meio do mar eles começaram a remar com mais veemência. Por quê? Porque as ondas, o barco estava sendo agitado pelas ondas. Era pancada constante. Tem hora que você pensa: meu Deus, será que não vai parar mais? Será que eu vou suportar? Tem hora que o barco fica assim, que você fica: meu Pai eterno. E ele está dizendo: não saia do barco, permaneça no barco. E a Bíblia diz em Marcos que eles começaram a gritar, eles começaram a clamar. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio caminhando sobre o mar. Eu acho bonito isso aqui, irmão. As ondas do mar. E Jesus vinha, irmão Antônio, pavimentando tudo. Onde ele ia passando, ele ia ficando calminho. Para se cumprir o Salmo 110, versículo 1. Pisando em tudo aquilo que te provoca medo. Ele vem pisando em cima. Não, assim faz medo para você, mas para mim não. E eu estou com vocês. Quando Jesus chega, olha o que Jesus fala: não tenha medos, tenha bom ânimo. Eu vejo os crentes medrosos, né? Tem gente medroso, irmão. Qualquer coisinha: pastor do céu, meu Deus, o que vai acontecer, irmão? Para com isso, irmão. Medroso. Aí Jesus chega assim: olha, não tenha medo, tenha bom ânimo. Quem sabe o que é ter bom ânimo aí? Sabe o que é? Ter bom ânimo? É ter visão otimista. Isso é ter bom ânimo. É ter visão de vitória. Tem crente que só tem visão de derrota. Visão otimista. Isso aí não é nada para o Deus que eu sirvo. Visão otimista. Olha a terceira palavra que Jesus disse. Primeiro Jesus disse: não temas. Tenha bom ânimo. Aí no último ele falou assim: sou eu.
sou eu. É o mesmo que ele está dizendo assim, eu sou o Deus, eu sou. Sabe o que ele está dizendo aí, isso aí, irmão? Para você aprender isso aqui. Nessa navegação, o Deus eu sou, estou com vocês para solucionar tudo aquilo que vocês necessitar. Eu sou tudo aquilo que vocês precisar que eu seja. Tudo que vocês precisar nessa navegação, eu sou. Sou eu. Você está na guerra? Eu sou o Deus que faz cessar a guerra. Você está com fome? Eu sou o pão da vida. Você está com sede? Eu sou a água da vida. Você está sem um caminho? Eu sou o caminho. Você está sem uma porta? Eu sou a porta. Você está frio espiritualmente? Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que vocês precisar que eu seja, eu sou. Tudo que você precisa que Ele seja na tua vida, Ele é. Nós estamos, irmãos, nessa caminhada. Nós estamos nessa trajetória. E Ele está dizendo, não tenha medo. Tenha bom ânimo. Sou eu. Sou eu que salvei vocês. Eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andará em trevas. E a Bíblia diz, irmãos, quando eles contemplaram Jesus, a Bíblia diz que eles gritaram, parecendo que era um fantasma. Já viu que tem medo que parece que você está vendo um fantasma mesmo? Tem hora que você olha assim, meu Deus do céu. É Deus tentando solucionar o problema e você não está entendendo a forma, a maneira e o jeito de Deus solucionar. Você sabe por que nós não recebemos muitas bênçãos de Deus? Porque murmuramos muito. Quando eu estava ensinando nesse texto, aí o casal, o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal, o pastor foi um grande homem de Deus, e o outro pastor um grande, eu fiquei olhando e falei assim, irmão, quem é o homem grande de Deus aí? Porque eu não vejo um grande homem. Eu vejo um grande Deus na vida de um homem. Ah, mas tem, eu falei, vou te fazer uma pergunta para você. Olha o que diz aí, Mateus capítulo de número 10, versículo 9. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Falei, quem é o bom de vocês aí? Todo mundo levantou a mão, você tem coragem de dar vida? Eu vou te levar para o Calvário agora. Ninguém quer ir. Porque bom só é Ele. Eu sou falho.
Todos nós somos falhos. Mas ele não falha. É por isso que eu tenho que espelhar nele. É por isso que eu tenho que focar nele. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, olhando para ele. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Qual é o destino do barco do outro lado? Se você pular do barco, irmão, aleluia, você vai ficar aqui. Se você pular no barco, você vai perecer. Se você pular do barco, aleluia, você não vai atravessar, você não vai chegar do outro lado. Quando Noé introduziu a sua família na arca, a ordem de Deus era para entrar na arca, permanecer na arca, até segundo a ordem de Deus. Deus nos chamou para o Evangelho, essa é a embarcação. Nós pregamos, as pessoas aceitam, ainda no barco, o destino do barco é do outro lado. Mas tem que permanecer fiel, tem que permanecer na embarcação, não pode pular da embarcação, não pode sair da embarcação, não pode voltar para o mundo, não pode dar ouvido ao vento contrário que te traz para o mundo, porque do mundo você saiu e entrou na embarcação e a direção é a vida eterna. Aleluia. Nós estamos, irmão Antônio, vivendo nos últimos dias. Eu nunca vi tanta gente pulando do barco como está acontecendo agora para cumprir a Bíblia em Mateus 24. E é bíblico. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem gente que se espelha na vida dos outros. Ah, nem compensa mais porque fulano de tal. Eu olho para Jesus que não errou. Ah, não compensa assim porque fulano de tal fez isso, isso e isso. Olha para Jesus que não fez. Se espelha nele. Não perca o foco. Olha o que Paulo escreve aí a Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Nessa embarcação, o nosso alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio, é um prêmio do outro lado. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor. O meu destino é do outro. Não posso deixar, aleluia, essa embarcação. Porque a bênção está do outro lado. E quanto mais, irmão, vai se aproximando daqueles dias, vocês podem ter certeza, as ondas vão agitar mais. Por isso que Jesus disse assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Esses dias agora eu estava olhando aí, muitas e muitas igrejas. Não é que está na Bíblia. Só que a motivação é errada. Como assim, pastor? Porque a dispensação, ela tem que ser vivida no seu tempo. Por quê? Porque ele é o Deus de pacto, e cada pacto que Deus fez foi por um determinado tempo. O povo está trazendo o Velho Testamento e esquecendo do novo pacto. Eu não vou abolir aquilo que Deus implantou na lei. Só que nós estamos vivendo em um novo pacto. E esse pacto foi feito com sangue. E este pacto é o último pacto. Se você liga a televisão, você ouviu como é que você liga a televisão? É campanha lá em Josué, campanha. Não, por que eu vou fazer isso? É por isso que às vezes as pessoas falam, o pastor não gosta de muita campanha. Eu vou fazer a campanha derrubando muralhas. Isso foi no Velho Testamento, era pacto. Deus tinha feito um pacto com aquele povo
E o povo trabalhava daquela forma. Eu preciso de entrar mais numa arca hoje para me obter a salvação? Não, porque a marca hoje não é mais de madeira, é a Bíblia, a palavra de Deus. Há muitas maneiras de se pregar. Eu vou viver o Velho Testamento no Antigo Pacto? Não, eu tenho que viver no Novo Pacto, em uma nova aliança. Este é um novo pacto, uma nova aliança, um novo sangue que é derramado por vós para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Isso é um velho pacto. Você não pode implantar ele como costume, como doutrina. E eles usam muito isso para quê? Falsa doutrina. É vento contrário. Para tirar as pessoas desse barco para a salvação, seja abençoado aqui na terra. Por isso que as pessoas vão. Por quê? Porque eles querem prosperidade, eles querem ser prósperos, eles querem alcançar os materiais aqui. É tanto que quando você liga, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Eu não tinha uma empresa, eu tenho 3. Eu não tinha um carro, eu tenho 2. É o antigo pacto. E o antigo pacto está sobre a lei. E o adventista falou para mim assim: mas vocês não guardam o sábado. Eu falei assim: me mostra onde Deus mandou guardar o sábado do Sinai. Você gosta de Bíblia? Aprende aí. Foi pacto que Deus fez com a nação de Israel. É tanto que nesse pacto feito com sangue, através de Jesus Cristo, aponta só para Ele, a salvação só é para Ele. No Velho Testamento, tudo trazia para Ele, vivendo um pacto antigo, segundo a lei. Mas quando a graça veio, Jesus não aboliu, porque os outros pactos foram vividos. Mas o novo pacto é em Cristo Jesus. Aí é uma confusão. E as pessoas deixam se levar por isso. Derrubando muralha, derrubando gigante. Aí é oferta e mais oferta e mais oferta, e traz o povo para isso. Aí Jesus disse: esse aqui é um novo e vivo pacto. Por quê? Por que novo e vivo? Quem sabe aí? É porque no Velho Testamento você matava um animal. Nesse novo pacto, Deus fez ele aqui no coração. No novo pacto você não precisa mais de sacrificar um animal. Nesse novo pacto você não precisa de circuncidar, fazer corte na mão, nem no pulso. Por quê, pastor? Para se cumprir Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores. No novo pacto era no coração. Então eu não posso viver mais o velho pacto. Porque se eu for viver o velho pacto, eu tenho que aceitar. Eu tenho que fazer o sacrifício. Eu tenho que matar no filho. Eu tenho que oferecer no sacrifício. Não, no novo pacto não. O sacrifício é eu mesmo, sacrifício vivo ao Senhor. Apresentai o vosso corpo sacrifício vivo ao Senhor. Ao meu corpo é vivo. Não é levar um animal morto. Apresentai o quê? O vosso corpo a Deus em sacrifício vivo. Porque no Velho Testamento, irmão, nem perdoava. Você sabia disso? Só cobria. Você quer ver como é verdade? Eu gosto de falar e mostrar. Vai para Hebreus capítulo 10, versículo 4. Quem pode ler aí? Hebreus 10, 4. Nós estamos encerrando. Isso aí é bom para você aprender. Para você não ficar aí, mas fulano de tal lá. Mas isso aconteceu lá. Mas isso acontece lá. Não. Deus permite. Pode ler. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Matava, mas tirava? Porque é impossível que sangue de touro, que sangue de bode remova pecado. Lê João 1, 29 aí. Olha aí o novo pacto, a nova aliança. Olha o que diz aí.
1:29 de João, outro vai lá para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, outro vai lá para Apocalipse 22, versículo 14, eu vou encerrar bem aí, no novo pacto, para você não dar ouvido, irmão, a qualquer vento de doutrina. Você pode ver fogo cair do céu, mas se não tiver essa doutrina, não vá não. 1:29, olha o que diz aí. Pode ler, irmão. Esse aí tira. Olha aí o que está dizendo aí. Lá em Hebreus 10:4 diz: é impossível que sangue de touro remove pecado. Aí ele está dizendo, e no dia seguinte viu João a Jesus Cristo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, remove, apaga, limpa, purifica o pecado do mundo. Ele tira, limpa, apaga. Olha o que diz aí em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Olha aí o que diz aí. Mas se andarmos na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Primeira coisa, aprende isso aqui, ó. Mais. Esse mais aí faz uma diferença grande, hein? Mas se andarmos na luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz, Jesus é a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, ele é a luz. Mas se vocês andarem na luz, olha aí. Mas se vocês andarem na luz, como na luz ele está. Ele quem? Jesus. E temos comunhão uns. O sangue dele o quê? Purifica, apaga, remove, tira, limpa de todo pecado. E só esse aí é o que dá direito de vida eterna. Apocalipse 22:14. Está vendo aí? Bem-aventurados que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Aí esses dias eu estava observando ali, não sei se você observou, de madrugada, eu vi 4 sacerdotes, os levitas, entrando com a arca da aliança. Eu vi na igreja, vou falar o nome não, entrando lá com aquele fachona amarrado aqui todo de branco, né? Que eram os levitas representando. Eles não sabem nem o que é aquilo ali então. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha tudo que, irmão, pessoal, meu Deus, eu fico com pessoa cego, eu fico observando, meu Deus. E são escritores, sabe? Eu fico olhando para aquilo ali. Os caras querem ser inteligentes demais, eu fico, meu Deus do céu. O que era a arca ali? Vocês sabiam que a presença de Deus era só onde a arca estava? Se a arca não tivesse ali, Deus não estaria presente. No Velho Testamento, olha, a arca, a nuvem e a coluna de fogo. A arca representava o quê? A presença de Deus. A nuvem e a coluna, a direção e a proteção. A coluna de fogo simbolizava a proteção. De quê? Dos insetos perigosos do deserto. A nuvem era o quê? A proteção. Servia o quê? De guia. Porque a arca era a presença. A nuvem de Deus era a direção. A nuvem parava, todo mundo tinha que parar. Continuava, tocava a buzina.
Vamos andar. A arca parou, a nuvem parou, eu tinha que parar. Então a nuvem representava o quê? A direção de Deus. A arca era o quê? A presença de Deus. É tanto que quando Israel, aleluia, deixou, quando a arca saiu da nação de Israel, Israel ficou sem a presença de Deus, sem a ausência de Deus. Mas era o quê? Para o Testamento. Caso contrário, irmão, você sabe onde é que nós tínhamos que ir para adorar a Deus? Nós tínhamos que voltar lá em João capítulo 4, na mulher samaritana. Aí Jesus fez um diálogo, não. É nesse monte? Eu não. É em Jerusalém? Não. Não, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Se Jesus não tivesse morrido, tivesse continuado na antiga aliança, eu tinha que ir para Jerusalém, para sentir a presença de Deus. Mas como Deus enviou seu Filho, Ele morreu, ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, hoje Ele é Espírito. Hoje nós adoramos Ele aqui, eles adoram Ele lá, no Japão, lá em todos os países. Pode adorar a Deus, porque Ele é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorem a Ele em Espírito e em verdade. Se Ele é Espírito, eu não preciso ver para poder crer. Eu tenho que crer naquilo que eu não vejo. Aí eu preciso de ver a arca. Não, eu preciso de ler aquilo que fala a respeito dele. E ele se deixou conhecer por intermédio da palavra. E há uma confusão. Isso é um mestre, doutor, não sei o que tem lá das quantas. É tanto anel no dedo. Eu fico observando, meu Pai eterno, como é que pode esses homens? E tem muitos irmãos que estão deixando de ser levados por esse povo. Estão deixando aqui esse negoção aqui já. Eu vejo pão que montam na cabeça, copiando os sacerdotes do Antigo Testamento, anulando a vinda de Cristo, o ministério da graça. Aqueles panos na cabeça, trazendo para o Novo Testamento. Hoje eu estou usando aquela faixona aqui assim, de branco, e marrom um negoção do lado aqui, fica lá todo mundo lá. Meu Deus do céu, o que eles estão pensando nisso? Que falta de sabedoria, que falta de conhecimento. Não é que eles não sabem, é porque quando você vem para a graça, não gera dinheiro. Quando você vai para o testamento, gera dinheiro. E mostra na Bíblia onde é que gera dinheiro. Só em vender coisa no tempo, Jesus chegou e virou as mesas e meteu o chicote, derrubou tudo lá. Não dá dinheiro, não gera dinheiro. Por quê? Porque na nova aliança que Jesus fez no coração, tudo é o que está no seu coração, é o que vai prevalecer. Se você canta, é para Deus ou se não é. Se você prega para Deus ou não é. Se você contribui é para Deus ou não é. Se você quer ser visto pelos homens ou não. Ou se você quer fazer aqui para você receber a recompensa lá. Ou se você quer fazer aqui para receber a recompensa aqui. É tudo diferente. Não deixa, irmão, você ser levado por qualquer vento de doutrina. Não se iluda que essas igrejas que estão fazendo fogo cair do céu aí, não. Se iluda com isso, não. A Bíblia está lá, Romanos capítulo 15, versículo 14. Tudo para o nosso ensino foi escrito, nada precisa ser acrescentado. Capítulo 3, versículo 16 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Olha aí, ela é apta para corrigir e ensinar tudo, para que o homem de Deus anda em justiça na presença de Deus. Tudo está nela. Ah, mas o pastor falou que daí? Esse dia eu tinha uma tema com uns 3 ali. Ah, mas eu tenho que obedecer meu pastor. Eu falei assim, não, eu só obedeço meu pastor no Senhor.
A Bíblia manda eu obedecer o meu pastor no Senhor. O pastor falou que não, pastor, não está escrito não. Ah, mas eu tenho que obedecer, não vou obedecer, não está escrito. Eu vou obedecer o que está escrito, pastor. Se o pastor falar para você, meu irmão, mete a mão na orelha dele, ele sabe meter a mão na orelha do outro? Eu falei, não, pastor, isso é inferno. Um dia eu fui falar para um pastor meu, eu falei assim, pastor, o cara me atentou lá que eu fiquei ruim. O que é que tu está fazendo com essa mãozona, só com esses 5 dedos na orelha dele? Eu falei, não, pastor, isso é inferno. O conselho de um pastor. Mas eu falei para ele na hora, eu falei, não, pastor, isso é inferno. O senhor me ensinar a bater nos outros? O senhor tinha que ensinar eu a apanhar. Bater não. Né? É aquele mesmo. Você está entendendo? Você tem que ensinar, ó, bate de um lado, dá outra. Agora não deixa dar 3 também não, que Jesus falou só era 2, um de um lado e um do outro. Se der uma de um lado do outro, já sai fora, vai embora, porque senão dá mesmo, né? Aí apanha muito, né, irmão? Aí você bater do lado da tua face direita, da esquerda também. Se ele bater, tu pega e vai embora. Pronto, ficou do jeitinho que Jesus quis. De um lado e do outro. Eu não vou ficar não, que eu também não sou besta, né? Vamos embora. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os pés, vamos orar, agradecendo a Deus. Não saia do barco.